Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. E hoje a gente vai resolver duas questões de institutos federais do conteúdo de razão, beleza? Eu vou fazer aqui uma breve revisão aqui antes, né, um resumo, o que seria uma razão, né? E aí a gente vai para as questões, né, do Instituto Federal. Vamos lá. Uma razão. Pessoal, a razão, ela é uma divisão, beleza? Uma divisão. Divisão. E uma divisão ela pode ser expressa como uma fração, né? Como está aqui, ó, A sobre B, beleza? Coloquei aqui para generalizar, tranquilo? A sobre B. Esse A e B aí pode ser qualquer número, só que esse B aqui, esse B ele tem que ser diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Porque ele está no denominador, né? E não existe divisão por zero na matemática, beleza? Por isso que o B tem que ser diferente de zero. Você não consegue dividir por zero na matemática em nenhum dos casos, né? Se você quiser uma prova para isso, é só você colocar qualquer número dividido por zero aí na calculadora do seu celular. Vai dar erro, né? Vai dar um bug, beleza? Então, a gente não consegue dividir por zero na matemática, tranquilo? E aí, pessoal, esses A e B aí, ele tem nomes, tá? Na razão. Esse A, que fica no numerador, ele é chamado de antecedente, que é o número que vem antes. Eu já vou explicar para vocês o que seria esse número que vem antes, né? Esse valor que vem antes, beleza? E esse B, ele é chamado de consequente, que vem depois, tranquilo? E aí, resumindo, uma razão é uma divisão que relaciona dois valores. O valor que está no numerador é chamado de antecedente. O valor que está no denominador é chamado de consequente e esse número tem que ser diferente de zero, né? O que está no denominador. Beleza? Agora vamos explicar para vocês o que seria esse antecedente e consequente. Vou dar um exemplo. Ó. Isso aqui é uma questão de razão. Ó. Em uma loja, há 15 vendedores e 7 supervisores. A razão entre o número de vendedores e o número de supervisores é igual a... Ou seja, pessoal, a questão está aprendendo para mim fazer a razão, né? A relação entre esses dois valores, que é o número de vendedores e o número de supervisores. E aí, pessoal, o que seria o antecedente? É o que vem antes. Por exemplo, aqui nessa pergunta, está me pedindo a razão entre o número de vendedores. O número de vendedores veio antes, então ele vai ser o antecedente, ou seja, ele vai ser o numerador da minha fração. Quanto é o número de vendedores? É 15. Então, já vou colocar aqui, ó, 15 sobre... Aí aqui, ó, continuando, ó, a razão entre o número de vendedores e o número de supervisores. Número de supervisores veio depois, então ele é o consequente. Então ele vai ser meu denominador. Então o número de supervisores é 7, então eu vou colocar o 7 aqui no denominador. Então quer dizer que a razão entre o número de vendedores e o número de supervisores é igual a 15 sobre 7. Ou a gente pode ler assim também, ó, 15 está para 7, beleza? Isso aqui é uma relação de razão, tranquilo? Então é isso, vamos agora para a resolução das questões do Instituto Federal, beleza? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, primeira questão do Instituto Federal do Rio de Janeiro, tranquilo? A tabela a seguir informa a quantidade de medalhas obtidas por alguns países das Américas na Olimpíada Rio 2016. Essa é a tabela, pessoal, tá? Já já a gente volta nela para fazer as análises. E vamos lá, continuando. Sendo assim, pode-se concluir que a razão entre o número de medalhas de ouro que o Brasil conquistou em relação ao total de medalhas do nosso país é igual a letra A, 6 sobre 19, B, 7 sobre 19, letra C, 7 sobre 204 e letra D, 19,204. Vamos lá, pessoal. A questão quer saber, né? Eu vou ler aqui de novo esse finalzinho, ó. Pode-se concluir que a razão entre o número de medalhas de ouro que o Brasil conquistou veio antes, então é um antecedente, beleza? E aí, em relação ao total de medalhas do nosso país, veio depois. Então, esse aqui é o consequente. Antecedente vai ser o número de medalhas de ouro que o Brasil conquistou e o consequente vai ser, o denominador, vai ser o total de medalhas do nosso país, né? Nosso país é o Brasil. Então, aqui a gente vai nessa tabela, vamos fazer aqui a análise. Ó, aqui nessa tabela a gente tem os países, aqui nesse lado, nessa primeira coluna, né? Os países. Nessa segunda coluna aqui, a gente tem a medalha de ouro, né? A gente tem as medalhas entre essa segunda, terceira e quarta coluna. A gente tem a medalha de ouro, prata e bronze, né? Nesses tipos de medalhas. Tranquilo? E aí, vamos lá. A gente está interessado nas medalhas de ouro do Brasil, né? Que é o antecedente. Então, a gente vai procurar o Brasil aqui. Tá aqui, ó, Brasil. E aí, o Brasil, ele teve quantas medalhas de ouro? Teve 7. Então, o nosso numerador da nossa razão vai ser 7, que é um antecedente, né? E aí, em relação ao total de medalhas do nosso país, vamos aqui subir e vamos procurar aqui o total de medalhas que o Brasil conquistou. Ó, o total de medalhas está aqui na última coluna. Vou procurar aqui o Brasil
e tá aqui, ó, 19. Então quer dizer que o Brasil conquistou 19 medalhas no total. E aí é o meu consequente, né, porque veio depois aqui na pergunta. Então a razão aqui vai ser 7 sobre 19, beleza? O número de medalhas de ouro que o Brasil conquistou veio antes aqui na pergunta, é o antecedente, fica no numerador. O total de medalhas do nosso país, né, que é o Brasil, veio depois, então é o consequente, ele fica no denominador. Relacionei aqui duas grandezas, né? A quantidade de medalhas de ouro do Brasil, né, relacionado com o total do Brasil também. Então a nossa razão é 7 sobre 19, que seria a letra B, a correta, tranquilo? Bem tranquilo, né, pessoal, essa questão, mas agora vamos para próxima questão. Próxima questão do Instituto Federal Fluminense. O gráfico a seguir representa a previsão da temperatura máxima em uma cidade ao longo de 5 dias da semana, em graus Celsius, de acordo com o site de previsão climática. Aqui é o gráfico, né, pessoal? Já já a gente volta nele. A partir dos dados do gráfico, pode-se concluir que a razão entre o maior e o menor valor previsto para a temperatura máxima nessa cidade é: alternativa A, 8 sobre 7, B, 16 sobre 15, letra C, 7 sobre 8, letra D, 31 sobre 29 e letra E, 15 sobre 16. Vamos ler aqui de novo esse finalzinho aqui dessa pergunta. Pode-se concluir que a razão entre o maior veio antes e o menor valor previsto para a temperatura máxima nessa cidade é. Ou seja, o maior valor previsto para a temperatura máxima nessa cidade veio antes aqui na pergunta da razão, né? Então ele vai ser o antecedente, que ele veio antes. Então eu já vou colocar a minha fração aqui, né? E aí em cima vai ficar o maior valor previsto. Vou aqui no gráfico. O maior valor previsto, se você for parar para anotar, ó, seria 32 graus, que está aqui é o valor que está mais acima aqui nesse gráfico, né? Então, aqui em cima no numerador é 32. Beleza? 32. E aqui continuando, ó. E o menor valor previsto para a temperatura máxima. Ou seja, a razão é ali entre o maior valor, que é 32, e o menor valor, né? O menor valor aqui seria 28, que é o menor ponto aqui de temperatura máxima, né? De previsão de temperatura máxima. Então seria 32 sobre 28, porque o 28 veio depois, então é o consequente. Tranquilo? E aí a gente vai verificar aqui se tem essa alternativa aqui nas questões, né? E não tem, pessoal. Por que não tem? Porque essa fração você consegue simplificar. Você consegue encontrar uma fração equivalente a essa, escrita de maneira diferente, só que tem o mesmo valor. E como é que eu faço isso? Pessoal, numa fração, se você multiplica ou divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, o resultado da fração ela não se altera. Então, nesse caso, eu vou começar a dividir essa fração aqui, porque, pelo que eu estou vendo, ó, esse 32 ele é divisível por 2 e o 28 também, porque é terminado em número par, ó, 2 e 8. Então, eu posso simplificar essa fração aqui por 2, dividir por 2, dividir por 2. Vou escrever ela de uma maneira mais simplificada. 32 dividido por 2 é 16. 28 dividido por 2 é 14. E aí, se você for parar para anotar também, não tem esse resultado aqui nas opções. 16 sobre 14. Por que não tem? Porque eu posso simplificar ainda mais essa fração. Vou simplificar por 2 de novo. Por 2 e por 2. Isso daqui vai ser igual. 16 dividido por 2 é 8, né? 16 dividido por 2 é 8. E 14 dividido por 2 é 7. Então, nesse caso, não tem como eu simplificar mais essa fração. Ela já está na sua forma irredutível, né, que a gente chama, que não dá mais para simplificar. Não tem como escrever essa fração de uma maneira mais simples, com valores menores, né? Então essa daqui teria que ser a resposta, 8 sobre 7, né? 8 está para 7. Então, verificando aqui as alternativas, seria a letra A, beleza? 8 sobre 7. E é isso, pessoal. Essas foram as duas questões de razões que eu trouxe para vocês. Existem outros tipos de razões também, pessoal. A velocidade é uma razão, né? Velocidade. E também a escala, né? A gente vai trazer vídeos também sobre essas razões especiais que a gente chama, beleza? Que também são cobradas nos institutos federais. Então aí, se você assistiu até aqui, peço que você deixe um like, por favor, ajuda muito. E se você tem algum amigo que está se preparando para a prova de exame de seleção, compartilhe esse vídeo com ele, que eu tenho certeza que também vai ajudá-lo, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.